abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja de Éfeso, e no capítulo de número 4, para nós darmos continuidade aqui a esse nosso olhar, para entendermos bem, afinal de contas, como é a igreja como Deus quer. E hoje nós vamos para uma terceira parte desse nosso olhar, acompanhando aquilo que é a revelação de Deus para a nossa vida, aquilo que é a revelação de Deus para a nossa história, tá bom? Então, vamos fazer esta leitura, e a partir do versículo hoje, de número 7, e até o de número 16. Vamos ficar de pé um instantezinho, se for possível para você, para que nós possamos fazer a leitura da palavra. Diz assim, Efésios capítulo 4, eu leio na Nova Versão Transformadora, versículos de 7 e até o 16. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E para que isso produza e nos amadureça, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você pode orar comigo mais uma vez? Deus nosso Pai, nós te agradecemos, porque hoje pela manhã, começando uma nova semana, como igreja nós nos encontramos aqui, acolhemos aqueles que desde as suas casas também estão conosco, participando, e já preparamos caminho para que aqueles que virão no encontro da noite, também aqui possam chegar, e também conosco, ó Deus, celebrar a fé, e prestar ao Senhor, ao lado de toda a criação, o culto que é devido ao seu nome, o único Deus vivo e verdadeiro. A ti sejam a honra, a glória e o louvor hoje e para todo sempre. Dá-nos por teu Espírito a tua palavra, abre o nosso entendimento, Senhor, aquece o nosso coração, e faça com que nós possamos, ó Deus, pela ação do Senhor, afetados pelo Senhor, sermos bem funcionais na nossa vida, ao lado uns dos outros, desde as nossas casas e em favor de todo mundo. Que tudo isso seja para a glória
e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Semana passada a gente parou para pensar como ser igreja é a nossa vocação. Esse é o grande propósito de Deus para todo mundo que para ouvir a sua voz, que entende pela fé, entra nesse relacionamento. Porque é dentro da igreja que nós somos assim, habilitados para muita coisa que tem a ver com a nossa vida ao lado de todo mundo. E é por isso que quando a gente vai para esse texto, nós vamos descobrir essa ideia de como nós estamos agraciados por Deus. Nessa versão nova transformadora, a palavrinha graça, ela não aparece assim escrita na grafia, mas ela está aqui na ideia, porque é exatamente isso que Paulo apóstolo quis dizer. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. O tradutor aqui preferiu esse caminho. Porque a graça de Deus é essa operação de Deus na gente. Para que através de nós, outros também sejam agraciados. É uma decisão de Deus, apesar de nós. É um movimento de Deus que nos leva em conta. É uma iniciativa divina em favor de todo mundo. Essa é a graça de Deus. E não é bom saber que na nossa história nós estamos, portanto, agraciados, sim ou não? Diga para quem está ao seu lado, é bom que alguém diga isso para a gente. Você está agraciado por Deus. É bom saber que nós somos alvo, assim, deste agir divino. Mas é por isso que a gente precisa, portanto, perceber que para sermos a igreja como Deus quer, ou seja, para cumprirmos na nossa vida aquilo que diz respeito à nossa vocação, nós podemos contar com aquele que nos chamou para sermos assim, sua família, para sermos assim, sua igreja, para sermos assim, seu povo, para sermos assim, seu rebanho, para sermos assim, seus súditos. E aí vai, porque tem muitas figuras que Deus, por sua palavra, Ele usou pelos escritores da palavra de Deus, para fazer referência dos seus, para falar da gente. Que é para a gente entender direito isso. E para a gente poder acolher melhor. Aquilo que a gente entende, a gente acolhe melhor. A gente acolhe com mais vontade. Porque é cheio de entendimento, é cheio de esclarecimento, é cheio de uma boa vontade divina, de deixar claras as coisas para a gente. E é por isso que uma igreja como Deus quer, é uma igreja que está capacitada por Ele mesmo. Você já deve ter ouvido assim essa expressão, que Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Tem muitas considerações que a gente podia fazer a respeito disso, mas só de ouvir já não soa bem? Que Deus chamou você para aproveitar quem você é, tudo
do que você é capaz, mas Ele potencializa tudo isso, capacitando você com essa ação graciosa. Então, as coisas que nós vamos falar hoje aqui têm a ver com essa graça capacitadora, esse movimento de Deus que nos acolhe nele, que nos abraça, para nos devolver, e nós assim desfrutarmos a vida uns ao lado dos outros, agraciados, como agentes da graça de Deus. Então você é um agente da graça de Deus em missão na sua vida, ao lado e em favor de todo mundo. Vocês estão comigo aqui? Quem não estiver, organize-se aí nos seus pensamentos, põe o seu coração na presença de Deus e acompanhe-me nas coisas que eu tenho para lhe dizer. Vamos dizer isso então? Eu sou um agente da graça de Deus, em missão, em favor de todo mundo, que é gente comigo, na história. É assim. Então, meus amados, o texto vai dizer aqui, versículo 7, a cada um de nós. Precisa explicar? A cada um de nós nos foi concedida uma graça, uma dádiva, uma porção. Tem um olhar divino sobre você, tem uma medida da parte do céu para você, tem algo da parte de Deus para você, para cada um de nós. Então, ninguém foi deixado de lado? Não. Ninguém foi por Ele esquecido? Não. É o que está escrito, cada um de nós. Então, essa coisa de nós nos tornarmos família de Deus, de nós assim assumirmos a nossa vocação, igreja de Jesus, por uma acolhida da proposta de Deus, por uma resposta de fé, dizendo a Deus, sim, eu quero me relacionar com o Senhor, em Cristo Jesus, e o Espírito Santo pode tomar a minha vida e usar-me para os seus propósitos. Essa nossa resposta consciente vai se unindo às coisas que nós temos escutado aqui, sobre o valor da nossa diversidade. Cada um de nós aponta para aquilo que é diverso, mas que funciona junto para a preservação de uma unidade, de um propósito. De algo que Deus faz, mas não quer fazer sozinho. Quer fazer em nós, para fazer através de nós. Esse é o caminho dele. Essa é a escolha dele. Essa é a decisão de Deus. Fazer com a gente. Não é bom saber que no palco da existência, nós estamos, portanto, como Paulo vai escrever à igreja de Corinto, como seus cooperadores, que nós cooperamos com Deus. Percebeu a expressão cooperamos? Operamos junto dele. Percebe como tem valor, como tem sentido, como você tem lugar na existência. Percebe isso? E aqui não tem aquela coisa, pastor, mas isso você vai dizer para todo mundo? Vai dizer isso, Deus tem um propósito na sua vida? Então, mas não é real isso? Não está escrito aqui que a cada um de nós? Então, por que é que você acha que você foi esquecido? Por que é que você acha que você ficou de fora? 3 semanas atrás, uma das coisas que eu disse aqui foi o seguinte, que quando você não funciona, você compromete o pleno funcionamento do todo. Ausentar-se, ser negligente,
por qualquer motivo, não comparecer, por assim dizer, por qualquer motivo esquivar-se, seja qual for aí a expressão que você queira usar, compromete o todo. Então não é bom ficar de fora. E isso tem que ser para você uma resposta para qualquer argumento que você tenha. Porque a cada um de nós foi dada uma dádiva da parte de Deus. Então isso significa o seguinte: ninguém tem tudo. O pastor não tem tudo. Não tem pastor que tem tudo. Não faz sentido pela revelação bíblica alguém dizer assim: tenho, por exemplo, todos os dons. Não encaixa com a revelação de Deus. Não é verdade. Ninguém tem tudo. E também não tem ninguém que não tenha nada. Porque a cada um de nós, ou então o texto bíblico está errado. A cada um de nós. Então vamos ficar com o que Deus está falando? Então diga assim: eu recebi algo de Deus que passa pela minha vida em favor de todo mundo. E gente, olha, a primeira manifestação daquilo que você receber de Deus e que passa por todo mundo é desde a igreja. É na igreja que nós recebemos os nossos dons e desenvolvemos os nossos ministérios para ir ao encontro de todo mundo, mas começa desde aqui. Desde aqui. Aqui onde nós somos treinados. Aqui é onde nós somos aperfeiçoados em amor. Lembra-se dessa expressão da semana passada? Em apoio mútuo, em iniciativa de apoiarmos um ao outro. Graça aqui, gente, tem a ver, portanto, com um chamado especial para o serviço de Deus em favor uns dos outros, porque como nós temos aprendido, nós precisamos uns dos outros. Então é um chamado especial. Se nós recebemos algo da parte de Deus, é porque especialmente Deus nos concedeu aquilo que é ferramenta em nós e através de nós, mas lembre sempre, em favor de todo mundo. Não existe nada que de Deus eu tenha recebido que é para o meu destaque pessoal. Mas a palavra aqui vai falar sobre uma generosidade de Cristo. Esse mesmo versículo 7. Em outras traduções, uma proporção. E a gente pode pensar em uma proporção diante de uma demanda, diante de uma necessidade. Então, talvez Deus me use de uma maneira particular para um determinado grupo de pessoas, para os quais, ou para o qual Deus não vai usar você da mesma forma, mas vai usar você em favor de um outro grupo de pessoas. Tem uma proporção que está devidamente gerenciada desde a concessão do que Deus dá para a gente, pela sabedoria divina. Agora, o meu trabalho não é mais importante do que o seu, porque são as demandas que Deus enxerga. E para suprir cada uma dessas necessidades, preste atenção, para suprir cada uma dessas necessidades, Deus conta comigo
naquilo que é a demanda de Deus, segundo a proporção daquilo que Deus confiou a mim, e eu preciso me encarregar disso, que nas minhas mãos Deus tem colocado, mas as demandas que Deus quer suprir através de você dependem da sua resposta. Então diga para quem está ao seu lado, depende de você. Depende de você. Então nós podemos dizer comunitariamente, depende de nós, vamos dizer, depende de nós, da nossa resposta. Então, gente, o que é que acontece? Paulo apóstolo, ele vai dizer sobre esta ideia de que o Senhor subiu às alturas. Versículo de número 7 ainda, citando versículo de número 8, citando as Escrituras, concedendo dádivas. E essa ideia fala a respeito de o Senhor, nosso amado, Ele vir no poder da ressurreição, para dar um novo significado a tudo, preenchendo tudo dele mesmo. Quando Jesus, ele preenche a nossa vida com ele mesmo, nós somos levados a repensar a nossa vida, sim ou não? Aconteceu com você também? Está ainda acontecendo com você? E vai continuar acontecendo cada nova fase da nossa vida. Nós vamos ter que repensar algumas coisas, porque o Senhor vai continuar trabalhando na gente por seu Espírito. Vai continuar nos aperfeiçoando em amor. Ele nos concedeu algumas coisas que Ele vai continuar contando com a gente para suprir nas necessidades que Ele enxerga. Na vida, na história, nos contextos humanos. E Ele tem um agente com quem Ele conta, Ele tem uma família com quem Ele conta, Ele tem a sua igreja, Ele tem a mim e Ele tem a você. Então, a chave aqui desta carta aos Efésios tem a ver com um versículozinho do capítulo 1, versículo 10, a gente nem vai a ele, mas é a ideia de que Jesus, Ele vai reestruturando a nossa humanidade, preenchendo tudo com a sua própria presença, ressignificando tudo com a sua própria presença. E aí eu vou tentar ilustrar da seguinte maneira para você. Uma coisa assim, que pode parecer muito corriqueira, quase que banal, mas entenda essa perspectiva. Um homem crente em Jesus, comprometido com Jesus, dedicado a entender a amplitude da sua fé, afetado pela graça de Deus, agraciado para servir a Jesus na vida ao lado de todo mundo. Ele é um funcionário público. E ele é responsável por fazer buracos na rua quando estoura o encanamento e alguém tem que vir para consertar. E aí ele cava aquele buraco assim. E depois que ele cava aquele buraco, ele para e ele fica olhando para aquele buraco que ele abriu. E alguém que olha, vê que ele está meio que falando sozinho assim. Nossa, olha isso, como é que o negócio ficou bom mesmo. E alguém pergunta, viu, você pirou? O que você está aí? E a resposta dele é assim, olha, eu estava olhando para esse buraco aqui que eu abri, e eu estava falando para Jesus que pode ter até igual, mas melhor não tem. Porque eu abri esse buraco como se fosse Jesus abrindo esse buraco para que alguém venha e faça o serviço que tem que ser feito. Eu fiz o meu melhor.
do jeito que Deus faria se fosse Ele. E como Ele estava usando as minhas mãos, eu fiz o meu melhor. Sabe o que esse homem fez? Ele transformou o trabalho dele em culto. Ele transformou o trabalho dele em adoração. Ele transformou o cotidiano dele numa oferta agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E se a gente entender que isso não é banal, nós estamos entendendo que este homem, ele está sendo agora um presente de Deus para a humanidade, fazendo o seu trabalho bem feito, como nós esperamos que alguém, quando trabalha, faça o seu trabalho. Você gosta quando alguém vai na sua casa e você paga e a pessoa faz de qualquer jeito? Ou larga pela metade? O que você fala dessa pessoa? O que você pensa dessa pessoa? Qual que é o sentimento que vem no seu coração quando você experimenta isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus nunca vai fazer um negócio desse. Nunca vai fazer um negócio desse. Porque se ele foi afetado pela graça de Deus, ele já entendeu que nada na sua vida é sem valor. Porque tudo na sua vida é culto a Deus. Tudo. Porque a cada um de nós foi concedida, por causa da generosidade de Cristo, dádivas, dons que se materializam na nossa vida de verdade ao lado de todo mundo. Se isso não mudar quem nós somos, não tem nada que vai mudar você. O evangelho é feito dessa lucidez. Então, é dessas coisas que nós estamos falando quando nós estamos dizendo assim: a minha vocação é ser igreja. Porque a gente não está falando de um encontro dominical. A gente não está falando de uma programação. E eu já disse, nós devemos nos organizar para aquilo que é programação comunitária. Porque, olha só, porque você se organizou e veio a essa programação comunitária, você está escutando, você está escutando. Se você não estivesse aqui, você teria que fazer aquilo que eu recomendo e faço. Ouvir a palavra de novo na semana. Toda semana eu vou lá. Deixa eu ver o que foi que o pastor lá da igreja Nazareno de Morungaba pregou. Porque o pastor da igreja Nazareno de Morungaba que pregou domingo pode ser eu mesmo, mas pode ser a pastora Nérida, eu vou lá e escuto ela. Pode ser o pastor Fábio, eu vou lá e escuto ele. Pode ser o pastor Wellington, eu vou lá e escuto ele. E se fosse um dos irmãos, eu iria lá e escutaria de novo. Porque eu preciso me alimentar. Eu não posso deixar escapar as coisas que Deus, por sua palavra, está falando naquilo que é o que a gente organiza para ser um encontro comunitário, porque eu preciso disso para a minha vida. Não sei quanto a você, mas eu preciso disso para a minha vida. E eu recomendo que você pare para pensar nisso que eu estou falando e você se organize também. Então, meus amados, ganha um novo significado. Por isso Jesus ele vem preenchendo tudo com a sua presença, e é no poder da ressurreição, gente. Sabe o tal do Pentecostes? Eu não sei o que você entende por poder pentecostal. Para mim, o poder pentecostal é tão pentecostal quanto eu estou aqui, quando eu estou avivado, quando eu estou sentindo qualquer coisa assim, mais realçada daquela presença. É tão pentecostal quando eu vou lá para a pia de casa e tem aquela louça para lavar, e o meu primeiro pensamento era dizer assim: poxa, mas se cada um tivesse lavado seus próprios talheres, o seu prato, o seu copo, teria menos coisas para fazer. Mas daí vem o poder pentecostal na minha consciência e fala assim:
mas já que não fizeram, faça o seu melhor e preste um culto a Deus. Ué, é banal para você? Mas ao invés de ficar lá falando, ei! Não é melhor oferecer aquilo a Deus? Você está entendendo como é que a gente se livra de muita encrenca que a gente mesmo promove? Por dar motivo para algumas coisas que acontecem em nós. Deixa o poder pentecostal fazer o papel dele na sua vida. Porque senão, vou lhe dizer, é fogo de palha. E a igreja não precisa de um fogo de palha entre quatro paredes. A igreja de Jesus, ela é o corpo de Cristo. E é por isso que tem uma expressão aqui, e eu vou adiantar o versículo de número 12. Diz que existe o corpo de Cristo. Jesus fez essa declaração: o Espírito de Deus me ungiu e me fez Cristo. Jesus é o Senhor. Sabe o que significa Jesus dizer? Eu sou o Cristo. Eu sou o Senhor da história, em missão no mundo, em missão, em ação. E se nós somos membros deste corpo, não tem lugar para paralisia. Não tem espaço para disfuncionalidade. E aqui não é cobrança, aqui, como eu disse, tem lucidez envolvida. Porque se você não ouvir, você não será liberto. Porque nós precisamos receber a verdade, para que ela nos afete, para que ela nos liberte de muita coisa que nos aprisiona e nos faz refém, gente. Então quem somos nós? Pequenos cristos. Qual é a nossa tarefa? Estarmos em missão todo dia, ao lado de todo mundo, desde as nossas casas. Por isso nós somos agraciados. Por isso nós somos agraciados. Por isso cada um de nós foi agraciado. Então, tudo na minha vida é um culto para Deus. E está apoiado no poder da ressurreição. No poder da ressurreição. A maneira que você vai lidar com a sua esposa, a maneira que você vai lidar com o seu marido, a maneira que você vai lidar com os seus filhos, tudo passa por uma abertura que a gente dá à manifestação do poder da ressurreição na vida da gente. Senão, se for do nosso jeito, vai dar ruim. Não será eficaz. Não teremos resultado, nem de imediato, nem a médio e às vezes a longo prazo. Qual que é a certeza que eu tenho? Que se eu perseverar em seguir o Senhor e fazer do jeito do Senhor, Ele respalda a consequência no tempo dEle. Uma coisa que eu gosto de ouvir da parte de Deus, quando Deus usa alguém para vir ao meu encontro e me dizer: é isso, Deus tem ouvido as suas orações, Deus se agrada porque você tem perseverado em fazer do jeito dEle, e descansa o seu coração, porque o tempo pertence a Ele, e Ele fará. Então eu tenho que cuidar para não atrapalhar. Eu preciso de cuidar para não atrapalhar, porque eu tenho a convicção de que Deus está trabalhando em meu favor. E mesmo que Deus não usasse ninguém para vir falar isso para mim, Ele já falou na sua palavra, já tenho tudo o que eu preciso. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é que Deus falando por sua palavra já basta. Mas Deus tem os seus também que Ele usa. E é por isso que diz aqui, no versículo de número 11,
que tem pessoas que Deus dá de presente para a igreja. Diga para quem está ao seu lado: você é um presente de Deus para a igreja. Você é um presente de Deus para a igreja. E a igreja é um presente de Deus para a humanidade. Vamos repetir? Você é um presente de Deus para a igreja. E a igreja é um presente de Deus para a humanidade. Você está entendendo? Mas tem algumas pessoas que especialmente Deus separa também e agracia em favor de todos nós. E essas pessoas, elas estão aqui, e não é um estudo aqui que eu vou fazer, é só uma palavrinha, vou dar uma passadinha aqui. Porque estudar a Bíblia, você tem que vir para estudar aqui comigo. Um pouquinho por semana, um pouquinho de cada vez. E você vai morrer e você não vai ter estudado tudo ainda. É a mesma coisa comigo. Mas vai ficar mais claro para você isso. Gente, que Deus separa como seus prestadores de serviço. E aí tem aqui os apóstolos. E só para dizer, nessa ideia, eu só vou dizer isso, eles têm esse caráter missionário de levar Jesus onde Jesus ainda não é conhecido. Daí, tem os profetas, que são aqueles que ajudam a igreja a entender onde Deus quer que nós estejamos e o que é que a gente tem que fazer levando em conta o momento da nossa história. Porque nós temos a palavra, mas às vezes Deus tem uma direção específica para aquilo que nós precisamos fazer com os recursos que nós temos, todos eles, recursos humanos, recursos financeiros. O profeta fala da parte de Deus apoiado na palavra e dá direção para a igreja, reorienta, confirma coisas que Deus põe no coração. Tem o seu lugar. Nós precisamos dos apóstolos nesse aspecto assim, missionário. Nós precisamos dos profetas. Nós precisamos dos evangelistas. Porque o evangelista, ele tem algo que ele recebeu de Deus que dá vigor ao testemunho do evangelho. Ele carrega a possibilidade de pregar a palavra e de dar com algumas ações que Deus opera através dele, visibilidade a uma presença de Deus em favor de algumas pessoas, que levam as pessoas a crerem ou a se abrirem para crerem em Jesus. E mostra para a igreja como é preciso a gente seguir dando um testemunho da nossa fé todo dia, em todo lugar. Por isso que quando vem o evangelista, a igreja dá aquela avivada assim. E por isso quando alguém que é evangelista vai falar, tem um negócio assim que afogueia a gente. Porque é o que Deus deu para essa pessoa. Mas tem os pastores, que são os apacentadores, que eram aqueles que chegavam depois que o apóstolo Paulo terminava o trabalho dele. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele ia para a cidade de Corinto, e ali ele exercia o seu dom de governo, o seu dom de administração, o seu dom de misericórdia. Ele, de uma certa forma, apacentava o povo, ele plantava aquela igreja ou implantava aquela igreja. Agora é tempo de ir. Quem que entra para cuidar dessa igreja? Pastor. Para ajudar as pessoas a se reorganizarem na sua vida, nesse compromisso que elas agora entraram com Jesus. Porque quando a gente inicia um compromisso com Jesus, a gente tem que entender como que esse novo ambiente onde eu estou.
Pastor é aquele que pacientemente vai caminhar com esse rebanho, vai procurar ajudar esse rebanho. Afinal de contas, como é que a gente faz para ser gente parecida com Jesus? O pastor vai se incumbir especialmente de favorecer na vida da igreja esse movimento, essa compreensão, essa transformação que o Espírito de Deus vai operando na vida daqueles que foram alcançados. Mas também tem essa figura do mestre, que tem a especial tarefa de ensinar sobre a vontade de Deus a partir do que está revelado. Aquilo que foi dito, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Afinal de contas, como é que a gente entende isso? Todo pastor precisa ser um pouco mestre. Mas tem mestres que não são pastores. Tem pessoas na igreja que são chamadas para serem mestres, que não são pastores, mas são mestres. São importantes. Percebe como Deus é sábio, na sua sabedoria, Ele precisa da manifestação de cada um destes dons que Ele mesmo concedeu para pessoas que Ele chamou e que são igreja. A igreja precisa da iniciativa missionária, a igreja precisa da iniciativa profética, a igreja precisa da iniciativa evangelística, a igreja precisa da iniciativa pastoral e a igreja precisa da iniciativa mestrina. E aí a questão é assim, olha, se são presentes de Deus para a igreja, por que a gente não desfruta disso mais? Por que a gente não desfruta mais? Essa consciência, vou dizer com muita clareza, essa consciência é que faz você se organizar, sair da sua casa e vir para um estudo bíblico. Porque se eu sou mestre da parte de Deus em seu favor, eu não sei o que você está fazendo na sua casa e não está vindo para escutar o que Deus, a partir do seu pastor, mestre, tem para ensinar para você. Me fale qual que é o argumento que você tem para não vir. Só me explica, se você puder. Se é presente de Deus, você não quer receber? O que é? Ingratidão? O que é? Qual que é uma outra palavra que Dalfez defina? Me desculpe, me perdoe, mas tem uma hora que a gente precisa dizer o que você tem que escutar. Por que você acha que você não precisa? Eu acabei de dizer assim que eu vou morrer e não vou saber tudo. Mas a gente precisa. Porque Deus está dizendo que a gente precisa. Mas como assim Deus está dizendo que a gente precisa? Porque Ele deu o dom de mestre para alguém em favor da igreja. Se Ele deu, é porque precisa. E ponto. Qual é o argumento que você tem para discutir com isso? Me fala, levanta aí, eu te dou o microfone. Fala e nos convença. Desculpa. Mas essa exortação não é para condenar, não é para acusar, mas é para te encorajar. Ó, movimento, organização, para de desculpa. E assim em relação a tudo mais. Sou pastor, para pastorear, me dedico. Essa palavra por acaso é rasa, irmão Antônio? Essa palavra é rasa. Irmão Lorenzo, está sendo rasa seu critério, irmão? É rasa, irmã Lúcia? Porque tem oração, porque tem trabalho, mas não é mérito, é o mínimo que eu preciso fazer para chegar aqui e para te servir. Mas eu só consigo se você valorizar o que você tem. Eu não estou pedindo aplauso para mim. Eu estou pedindo gratidão para o alto. E dizer assim, obrigado Deus, não precisava ser eu. Mas obrigado Deus por nos dar um pastor. Obrigado por nos dar um mestre.
Obrigado por nos dar um profeta. Obrigado por nos dar um evangelista. Porque somos todos presentes de Deus para a vida da igreja. Desfrute. Desfrute. Essa é a diferença entre infantes e maduros. É você que define onde você quer ficar. No raso das águas, pelos tornozelos, ou nas profundezas onde você mergulha, e ali então você é abraçado. Uma igreja como Deus quer é uma igreja capacitada por Ele. E para ser capacitada por Ele, nós precisamos desfrutar daquilo que é presente dEle para a vida da gente. Presente dEle para a vida da igreja. É por isso que nós chegamos ao encontro dos outros. Louvado seja Deus, porque podemos transmitir. Mas não dá para transmitir tudo. Não dá para gravar tudo. E tem coisas que você só pega se você estiver sentindo o cheiro do outro que está sentado do seu lado. Que você só pega se você, além de vir metade do corpo da gente, você vir às vezes o que um trejeito está tentando dizer, uma expressão mais assim que a gente comunica, compartilha, porque faz parte da comunicação. Então, gente, onde implantar, onde ir? Os apóstolos. O que deve ser feito na história? Os profetas. Como ter um testemunho eficaz? Os evangelistas. Como fazer para ser gente do jeito que Deus quer? O pastor. O que significa o que Deus falou para nós? Os mestres. Servos da igreja que Deus deu para a igreja. Qual que é o objetivo? Diz aqui o texto, versículo 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Como é que Deus capacita o seu rebanho, a sua família, a sua igreja? Através dessas pessoas. Vamos lembrar? Cada um é um presente. Cada um recebeu um presente de Deus. Cada um é um presente de Deus para a igreja. E a igreja é um presente de Deus para a humanidade. Mas para isso acontecer, Deus deu presentes da igreja em favor da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que tem uma tarefa específica: preparar o povo, para o povo depois olhar eles fazendo tudo, certo? É isso? Preparar o povo para o povo funcionar. Preparar o povo para o povo trabalhar. Preparar o povo para que esse povo santo, versículo 12, possa realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, versículo 12 de Efésios capítulo 4. Percebe como a nossa tarefa é influenciarmos a sociedade com relação a essa nova lógica do reino de Deus que a gente já entendeu. Como que Jesus hoje, ele se manifesta, Gustavo, meu filho, e Gustavinho Cesarino. Como eu já disse, ele é o Senhor. Deus me fez o Cristo, ele é o Senhor, em missão, em favor de toda a humanidade. É assim. Mas ele é o Senhor. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós já somos o seu súdito. Os seus súditos. Então, essa lógica do reino está tentando fazer sentido para a gente. Entendeu? Entendeu porque é desconfortável viver a fé? Porque você não está acostumado com essa lógica. Você não está acostumado. Você está acostumado com outro estilo de vida, com uma outra maneira que você se organiza. Tem outra... Perdão. Tem outras coisas que te atraem. Tem outras coisas que se seduzem. Tem outras coisas que tentam te tomar suas forças, seus recursos, os seus talentos, tudo que você pode.
Mas daí você entrou no compromisso com Jesus e o poder da ressurreição opera e afeta você. E Deus tem te agraciado, Ele tem colocado na sua mão algumas ferramentas, dádivas, um presente dEle. Para você sair com Ele em missão, em favor de todo mundo. Mas essa lógica do reino, ela é desconfortável para a gente. Porque a gente olha para o outro que ainda não entende essa lógica e a gente fala assim, mas por que eu tenho que fazer assim se todo mundo faz diferente? É porque você já foi afetado, cidadão do céu. Em peregrinação aqui, se você já foi afetado pela graça, então você não é mais igual a todo mundo. Não é melhor, mas não é igual a todo mundo mais. Você está agraciado. Você experimentou um tipo de libertação que a outra pessoa ainda não experimentou. Qual que é o nosso papel? Irmos influenciando a sociedade, para a sociedade ir entendendo qual que é a lógica de Deus para a vida da gente aqui na terra. Porque queiram ou não queiram, vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós somos aqueles que já entendemos isto, e que são uma voz que clama no deserto, e que anuncia que esse tempo vai chegar, mas que esse rei já governa sobre a nossa vida. E dizer, que tal para você também? Por isso nós precisamos dessa capacitação. Essa palavra é para pôr a gente em movimento, graças a Deus, porque nós estamos ativos, estamos servindo. Mas pare e pense, você está dando essa resposta efetiva com tudo que você pode. E não é para te acusar, não é para te condenar, mas é para te dizer, ei, você não se esqueça, você não foi esquecido. Quanto potencial tem aqui e tem aí? Presta atenção, você que está me escutando. E toda vez que eu falo assim, eu estou falando crendo que o Espírito de Deus lá na casa dessa pessoa, seja do jeito que essa pessoa estiver, Ele é poderoso para falar. Para lançar uma semente nesse coração. E para a seu tempo trazer na vida desta pessoa aquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa. E através dessa pessoa em favor de muitos outros. Meus amados, dessa forma, diz que nós vamos alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, que nós vamos poder amadurecer e vamos chegar a essa estatura. Essa lógica do que o poder da ressurreição opera na gente. Diz que no domingo, Jesus, morto na sexta, sepultado, mas diz que no domingo, as mulheres foram lá para embalsamar o corpo, porque não deu tempo na sexta-feira. O sábado judaico começa às 18 horas, certo? Não deu tempo, né, Moca? Então, elas deixaram para embalsamar no domingo. É assim que a gente raciocina. Mas, na verdade, elas foram embalsamar o corpo porque elas não creram na ressurreição. Parou para pensar nisso? Porque se elas tivessem crido na ressurreição, como Jesus disse que aconteceria, ela e todo mundo estariam assim, vamos ficar tudo junto, e vamos até preparar assim um cartaz para Jesus, seja bem-vindo, Senhor, que a qualquer momento, no domingo, no terceiro dia, Ele entraria por aquelas portas, e eles iam dizer assim, aleluia, ressuscitado está. Mas não teria necessidade de ir para o túmulo.
Sabe por que a gente permanece complicado? Sabe por que a gente permanece disfuncional? Sabe por que a gente permanece rebelde? Sabe por que a gente permanece bicudinho? Sabe por que a gente permanece aí como você, de vez em quando, dá os seus piti? Porque nós não cremos com tudo que nós podemos no poder da ressurreição. Porque a gente ainda não amadureceu do jeito que precisa. Toda vez que você perceber isso na sua vida, caia de joelhos na presença dele. Peça perdão pela sua falta de fé, por favor. E diga: aqui estou eu, Senhor, reconhecendo que eu ainda não criei com tudo que eu preciso no poder da ressurreição. Em outras palavras, eu não estou afetado com tudo que eu posso ainda pelo poder da ressurreição. E todos nós aqui vamos fazer isso muitas e muitas vezes ainda. Mas quanto mais capacitação você receber, quanto mais você se organizar, quanto mais você se disponibilizar para o serviço, quanto mais você se envolver com o Cristo e com a sua obra, com a sua missão, tanto mais você vai alcançar essa unidade da fé. Enquanto a gente não chegar lá, nós vamos continuar lutando com as nossas fraquezas e vamos continuar tendo petições do tipo infantis. Pedi e não recebeis, porque pedi o mal para satisfazer os vossos próprios desejos, que de vontade de Deus não tem nada. Então, gente, olha quanta coisa importante que está aqui. E aí eu termino porque preciso, para dizer o que está no versículo de número 14. É a chance que a gente tem para não ser enganado. Porque quando a gente não se organiza do jeito que Deus quer, para ser a igreja como Deus quer, a gente sempre vai achar defeito. E quando a gente começa a ver muito defeito, aí a gente vai ficar sujeito às artimanhas de muitos que estão aí para nos enganar, nos ludibriar com muitas e muitas propostas, que podem até fazer sentido por conta das necessidades que a nossa imaturidade diz são as necessidades que nós precisamos suprir. Mas diz aqui o texto, versículo 14, então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Nós não buscaremos a Deus por conta de qualquer cenário da nossa existência. Nós buscaremos a Deus por enxergarmos o tamanho da nossa necessidade, do jeito que Deus revela é a nossa necessidade. E a gente fala: eu preciso de perdão para os meus pecados, eu preciso de ressignificação para a minha vida, eu preciso me engajar naquilo que Deus tem me chamado para fazer, eu preciso dar uma resposta para isso. E olha que coisa mais linda aí que diz o texto, que é Jesus, não é? Versículo 15, em vez disso, nós falaremos a verdade em amor e tornaremos-nos em todos os aspectos, guarda essa expressão, em todos os aspectos. Olha como Deus está preocupado em trabalhar tudo na minha vida e na sua vida. Nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo, que é a cabeça e que faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E aí então, esse corpo se desenvolve e se torna saudável. Então, entenda uma coisa. Só para dizer isto. As denominações, elas têm o seu papel. Por exemplo, tem a Igreja do Nazareno Global. Mas a Igreja do Nazareno Global, e nós somos membros, pensando assim, de cada Igreja do Nazareno no mundo inteiro. Entende? Nós fazemos parte uns dos outros.
Não por conta de um estatuto, mas por conta de sermos o corpo de Cristo. Mas as denominações, elas existem, elas são importantes para favorecer uma certa organização do trabalho da gente. Mas isso tudo aqui que eu estou conversando com vocês, sabe onde que o Espírito Santo opera? Em cada igreja local. Aqui, ó, Morungaba. A nossa igreja aqui. Porque João viu no Apocalipse ali, ele viu e no Apocalipse ele registrou que Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros. Sabe essa presença que a gente sente aqui, agora? Jesus andando, sondando os corações, pesando os corações. Ó, a gente está aqui, ó, na mão do Senhor, gente. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Então, essa consciência é para fazer a gente dar uma resposta. Vamos ficar de pé, meus amados, para nós encerrarmos com oração. Nossa resposta agora aqui tem a ver com isso. A nossa consciência com aquilo que a gente escutou, que nos leva a uma resposta nessa disposição de aprender, de sermos capacitados para nós sairmos fazendo a obra de Deus com tudo que a gente pode. Com tudo que a gente pode. Com tudo que a gente pode. Dedicação, gente. A partir daquilo que nós recebemos de Deus, e nós temos recebido tanto. Temos recebido tanto. Não sem luta, não sem guerra. Eu não sei se tem a ver isso ou se não tem. Não sei. Mas umas coisas me fazem parar para pensar. De resistências que mexem até com a saúde da gente. Terminamos a conferência, pense num casal cansado, eu com a minha esposa. Mas uma canseira diferente. Chegou quarta-feira, meus pulmões arruinaram, gente. Mas arruinaram. Deu um calafrio assim, de bater os dentes, irmã Laíde. Fui deitar, não dormi, de tanta dor que subia desde a planta do pé, assim por tudo. Aí fui no médico para ver, falei assim, viu, mas tive Covid agora mesmo? Falei, não, mas não é isso. Seus pulmões estão no limite da pneumonia. Tem que entrar com antibiótico. Mas isso, as dores que eu tive, é todo esse quadro bacteriano que se instalou aí. Gente, eu cuido. Não sei se tem a ver. Não vou ficar aqui espiritualizando. Mas assim, gente, uma baixa imunidade, sei lá o que foi que deu. Mas esse cansaço se instalou. Mas assim, ó. Por que eu estou falando essas coisas? Porque tem uma lida na vida. Essa lida da vida é própria de todos nós. Aí ontem eu tinha que falar para casais lá em Serra Negra. E da outra vez eu já não fui, porque daí eu peguei Covid, eu não fui, né? Mas pense numa coisa, Otavinho. Eu passei na casa da mãe na sexta-feira. Daí falei para a mãe assim, mãe, entrei com antibiótico. Aí soltei lá, sábado eu vou para a Serra Negra. Filho, liga para o pastor Roberto, fala que você não vai. Serra Negra é muito frio, onde já se viu. Fica em casa final de semana. Coisa de mãe. Aí eu falei, mãe, Deus está no controle de todas as coisas, eu sou cauteloso, vou esperar em Deus. Aí ontem, eu acordei sem dores. Mas eu pedi a Deus. Como eu pedi a Deus aqui, que não me deixasse tossir como hoje, por 1h30 eu tossi na madrugada, sem parar. Porque quando eu começo a falar mais alto aqui, ó, forço o negócio e começo a tossir. Eu falei, Senhor, me dá graça para eu pregar a palavra. Da onde? Para quem que eu vou pedir ajuda? Dizem que John Wesley, ele caminhava, ele pregava diversas vezes num dia.
E contam os registros históricos que quando ele se sentia extremamente cansado, ele ia ao Senhor e ele pedia força: Senhor, me ajuda! Me ajuda, que ainda não terminou hoje a obra que o Senhor tem através da minha vida. Eu vou respeitar todo o limite que Deus me colocar. Mas mole eu não sou. E isso não é porque eu posso, mas isso é porque tenho acesso a um poder, que se Ele quiser, Ele me reveste. E Ele me ajuda. E eu estou dizendo, estou convocando você para dizer a mesma coisa para o Senhor teu Deus. Para você dizer: Senhor, se esse poder da ressurreição é real, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida. Abra suas mãos, por favor, e responda para o Senhor você agora. Deus, nosso amado Pai, nós queremos entregar agora esta celebração. Viemos aqui para celebrar o Teu amor por nós. Viemos aqui para celebrar, ó Deus, a Tua graça. Viemos aqui para celebrar, ó Deus, o chamado que do Senhor nós recebemos. E para devolver na forma de uma resposta de fé, com muita consciência, essa palavra que está no coração da Tua igreja, que está no coração do Seu povo, Senhor. Ó Deus, para um engajamento no dia a dia, em favor de todo mundo, igreja que nós somos nessa cidade. Ó Deus, numa mobilização de oração, numa mobilização de evangelismo, numa mobilização de cuidado de uns para com os outros, através de tudo aquilo que nós temos como programas organizados da nossa igreja, dos pequenos grupos aos ministérios que estão funcionando, naquilo que é do nosso particular, no dia a dia, lá onde nós trabalhamos, aquilo que nós fazemos juntos, lado a lado, construindo. Ó Deus, abrimos-nos hoje pela manhã para recebermos, ó Deus, a capacitação que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a nos abrirmos para entendermos e nos deixarmos influenciar, para nos tornarmos influenciadores então de todo mundo. Ajuda-nos quanto a esta lógica do reino, que pelo poder da ressurreição quer se instalar na gente. Ah, Senhor, abençoe-nos como Tua igreja, nós que estamos aqui, os que estão desde as suas casas, Senhor. E prepara, Senhor, para que todos aqueles que se organizaram para chegar hoje à noite, para que não haja nenhum impedimento. Remove desde já todos os embaraços, para que o Teu povo chegue, para que sejam ajudados por cada momento do culto. Ó Deus, dá abertura aos louvores, às orações, cada movimento do Teu Espírito no nosso meio, e também pela Tua preciosa palavra. Então assim, ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor, e nós assim oramos com ações de graças, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra suas mãos mais uma vez. Vamos nos despedir, porque convém, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha que eu me esqueci aqui, agora que eu lembrei. Eu vou postar nos nossos grupos e na lista de transmissão um videozinho que a Jussara preparou, porque a Jussara é mestre entre nós. E nós vamos começar a preparar o pessoal para o batismo, mas tem um outro público-alvo desse trabalho que a Jussara vai começar também.
preste atenção no vídeo dela. E já na balconia ali tem uns formuláriozinhos para você já preencher, que depois a gente vai fazer contato com você. Tá bom? É isso. Deus abençoe. Beijo para todo mundo.